Fala galera, a paz de Cristo e amor de Maria, sejam muito bem-vindos a mais um dia de live oracional. Eu me chamo Lucas Olá, eu me chamo Robert. e nós somos da equipe do podcast Jovem Cristão. E convidamos você já de início a pegar a sua Bíblia, porque hoje nós vamos refletir o Salmo 19, 20 ou 20 e 19, vai depender da tradução da sua Bíblia, né? Mas bora lá então. Se você já está com a sua Bíblia já perto, apostos, nesse meio tempo, já convido você a curtir essa live, compartilhar com seus amigos, né? Se inscrever, ativar as notificações, porque assim você vai ajudar a gente no engajamento. Também lembrando, né? Toda quinta-feira sai episódio novo do nosso podcast Jovem Cristão, né? Por sinal, a gente tem um episódio de quinta-feira passada que já está no ar, já até mesmo no YouTube. Siga a gente nas nossas redes sociais, é, dentro do nosso bio, né, do YouTube. Você vai encontrar lá o link para elas, né? E é isso. É, Vamos então começar a nossa live. Começamos esse momento, então, em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Amém. Eu convido você agora a pensar: qual a intenção que você quer rezar neste dia de hoje, junto com a gente? Quais são as intenções que você quer rezar? Pode ser aquelas intenções que você já está rezando desde o primeiro dia de live, se você já está acompanhando a gente há bastante tempo, ou intenções que brotaram no teu coração hoje. Eu convido você a colocar agora diante de Deus essas suas intenções. E eu quero aproveitar esse momento e colocar, né, tanto em ação de graças, mas continuar pedindo, né, pelo Papa Francisco, ele que já recebeu alta, mas agora ainda está em tratamento, né, já agora de dentro da casa dele, né, já na casa, e quero continuar pedindo pelo Dom Geraldo, que era pároco nosso, que se encontra em tratamento, né, de saúde. Quero colocar também em intenção de todos os enfermos do mundo todo. Hoje, que é segunda-feira, quero também colocar em intenção, pela tradição da Igreja Católica, toda segunda-feira é dia de rezar pelas almas do purgatório. Eu coloco em intenção pelas almas do purgatório, para que alcancem a graça de subir mais rapidamente aos céus, entrar no reino dos céus mais rápido e vencer todo esse sofrimento que é necessário para a purificação de suas almas. E eu também quero colocar a intenção, né, hoje, né, das intenções do Papa Francisco para este mês, que é a intenção pelas famílias, né, para que as famílias divididas encontrem no perdão a cura de suas feridas, redescobrindo até nas suas diferenças riquezas de cada um. Coloco também a intenção dos nossos irmãos e irmãs de outras denominações religiosas, de outras denominações cristãs, por todos os missionários, todos aqueles que estão levando a palavra de Deus e todos aqueles que estão sofrendo hoje por enfermidade ou por provações inúmeras. Que o Senhor dê consolo aos seus corações. E pedindo a intercessão de Nossa Senhora das Dores para bem rezarmos este momento, rezemos. Ave Maria, cheia de graças, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. E clamemos o Espírito Santo nesta hora. Rezemos a oração do Espírito Santo. Vinde, Espírito Santo, e enchei os corações vossos fiéis, e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai vosso Santo Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruís os corações vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazer que apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre de suas consolações por Cristo Senhor nosso. Amém.
Vamos então agora para a leitura do Salmo. Robert, você faz as honras aí para nós? Falei sim. Ao mestre de canto, Salmo de Davi. Que o Senhor te escute no dia da provação e te proteja o nome do Deus de Jacó. De teu santuário ele te socorra, e de Sião ele te sustente. Lembre-te de tuas ofertas, e aceite os teus sacrifícios. Conceda-te o que teu coração anela, e realize todos os seus desejos. Possamos nos alegrarmos com tua vitória e levantar as bandeiras em nome do nosso Deus. Sim, que o Senhor realize todos os meus pedidos. Já sei que o Senhor reservou a vitória para o meu ungido, para o seu ungido, e o ouviu do alto de seu santuário, pelo poder de seu braço vencedor. Uns põem sua força nos carros, outros nos cavalos. Nós, porém, a temos no nome do Senhor, nosso Deus. Eles fraquejaram e foram vencidos, mas nós, de pé, continuamos firmes. Senhor, dai a vitória ao Rei, e ouvir-nos no dia em que vos invocamos. Palavra do Senhor, graças a Deus. Convido você a fechar teus olhos neste momento. E neste momento, deixar que esta palavra entre no teu coração e preencha. Para ajudar a gente a refletir um pouquinho, na minha Bíblia, a tradução é um pouco diferente, e ela nas notas de rodapé, ela tem alguns pontos interessantes que podem ajudar a gente. Ela faz a citação de Atos dos Apóstolos, capítulo 2, versículo 21. Todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. No átrio do templo, quando fumegam ainda os holocaustos, de acordo com o versículo 4, e os soldados e o povo cercam o rei que, que parte da guerra, que parte em guerra contra os inimigos mais fortes. Isso a gente pode considerar no versículo 8. O salmista reza pela vitória, isso do versículo 2 ao 6. Em seguida, como se ouvissem uma mensagem divina, passa a anunciar que sua súplica será atendida, do versículo 7 ao 10. Jesus é o verdadeiro rei, cujo sacrifício foi recompensado com a vitória. Sou eu, o primogênito e o último, o primeiro e o último, aquele que vive. Eu estava morto e eis-me vivo pelos séculos. Isso a gente encontra em Apocalipse, capítulo 1, versículo 17 a 18. Lembremos que a nossa vitória somente pode estar, pode acontecer, se estivermos alicerçados naquele que é a pedra angular. Aquela pedra que os pedreiros rejeitaram, que se tornou a pedra angular, que é o próprio Jesus Cristo, nosso Senhor, o Filho de Deus, no qual somos filhos de Deus, por causa dele, que é filho, e que morreu na cruz, para nos libertar dos pecados e nos deu a graça de nos tornarmos filhos de Deus. E é assim que a gente consegue alcançar a vitória. No versículo 2, a minha Bíblia é um pouco diferente, diz assim, né? Atenda-te o Senhor no dia da tua aflição, e que o Deus de Jacó te guarde por seu nome. Quando que no seu santuário ele te mande auxílio, e do monte Sião venha a ser teu sustento. Que ele jamais esqueça as tuas oferendas,
e acolha com amor estes teus holocaustos. Quando a gente pega o holocausto, né, lá no Antigo Testamento a gente entendia, né, que eram as ofertas, os sacrifícios que eram feitos a Deus, né, tanto de rolas, de pombas, de cordeiros, porque ainda não havia chegado o tempo em que Jesus se manifestou. E aí Jesus, quando Jesus se manifestou, ele morreu na cruz para nos salvar, ele se tornou o cordeiro, o holocausto perfeito, o sacrifício perfeito a Deus. Depois disso, não mais haveria mais sacrifícios para que precisassem ser feitos pela expiação dos pecados, porque ele, que era inocente, deu a vida para nos libertar e nos salvar. Não sei se vocês conhecem a história lá do o filme e o livro, né? As Crônicas de Nárnia. Na Crônicas de Nárnia, o próprio autor, ele era cristão autêntico. Ele era cristão e ele colocou nas suas obras partes da sua fé. Lá na obra dele, o leão Aslan representava Cristo Jesus. E lá havia uma lenda na história em que, caso alguém fosse sacrificado de forma que não tivesse punição, fosse morto em cima do altar, o altar se racharia, se quebraria, porque não seria feito um julgamento correto, não seria, porque seria como fosse foi condenado alguém que não deveria ser condenado porque não tinha crime nenhum. O leão morreu, foi sacrificado, mas depois ele reapareceu porque ressuscitou. Da mesma forma, a gente volta para Cristo. Cristo ressuscitou. A cruz não era para que Jesus Cristo. Não é à toa que, segundo a nossa fé, a tradição e algumas aparições que Jesus fez e diálogos a alguns santos, foi revelado que quando Cristo foi preso na cruz, foi crucificado, foi pregado na cruz, os ossos dele, o braço dele foi deslocado, porque a cruz era maior do que o corpo dele, porque ela não era para ele. O braço dele foi deslocado. Ou seja, a parte aqui, ó, do braço, soltou do corpo dele, do tronco. Porque a cruz não era para ele. A cruz não era para ele. A cruz era feita sob medida, mas a cruz que ele foi crucificado não era para ele. E isso mostra para a gente de novo que Jesus morreu por nossos pecados. Ele que não tinha pecado nenhum. E aí, voltando, é por ele que nós conseguimos a vitória. Pela misericórdia, é nele que nós somos salvos, é no nome dele que vamos ser salvos. O Senhor, atenda-te o Senhor no dia da aflição, e que o Deus de Jacó te guarde por seu nome, pelo nome de Jesus, que o Deus te guarde, que ele te atenda no dia da tua aflição, que você clame no dia da sua necessidade, no dia da sua aflição, pelo nome de Jesus, fala assim: meu Deus, por favor, tenha misericórdia de mim, eu estou aflito, está tendo essas dificuldades todas, eu te peço tudo isso em nome de Jesus. E pode ter certeza, se a tua oração for sincera, e se o teu coração estiver contrito, a tua oração vai ser agradável a Deus e Deus vai te atender. Mas caso o teu coração esteja endurecido e caso você tenha no teu coração soberba, orgulho, ou seja, ao ponto de você se considerar, mesmo que seja lá no fundo, maior do que Deus e que você não precisa de Deus, entenda, a tua oração não vai ser agradável aos olhos de Deus e Deus não vai te atender. Porque vai te faltar sinceridade, humildade. O orgulhoso, Deus não acolhe. O soberbo, Deus não agrada a Deus. Então, nesse sentido, a oração não é válida. Mas, no dia da tua aflição, se você recorrer a Deus com humildade, pode ter certeza que Ele vai te atender. Que do seu santuário Ele te mande auxílio, e do Monte Sião venha a ser teu sustento.
venha ser teu sustento. Ou seja, quando você estiver desesperado, procura Deus. Confia nele, não blasfeme. Eu me recordo de quando João e Pedro foram presos. Eles estavam presos. E eis que do nada, tipo assim, eles estavam presos, foram presos porque pregaram o nome de Jesus. Em vez deles blasfemarem contra Deus, eles simplesmente começaram a louvar e agradecer a Deus. E o louvor deles se tornou uma oração. E eis que um anjo do Senhor apareceu, abriu todas as grades, as portas, que davam desde a entrada da prisão até a cela que eles estavam, de todos os corredores. E aí, o que aconteceu depois disso? Um centurião, um guarda que estava lá, ele ficou desesperado na hora, sem saber o que estava acontecendo, ficou com muito medo. E aí, Pedro foi e comentou com ele que não precisava de ter medo, porque aquilo era obra de Deus. E ele, esse soldado, estava com tanto medo que queria até tirar a própria vida, porque senão a família dele ia ser condenada por causa de ter solto aqueles que ele tinha guardado. Mas aí Pedro foi e comentou, não, isso foi Deus que fez, foi a ação de Deus. E aí esse centurião pediu para ser batizado. E o foi. Foi ele e a família dele. Aí ele disse, hoje tu e tua casa acolherão o Senhor, serão batizados, serão salvos. E a graça manifestou na vida daquela família que se tornou cristã. Então, voltando para cá, entenda, na tua aflição, não só reze, mas acredite que Deus vai te ajudar. Então, louve a Deus mesmo na tua aflição. Pedro e João estavam aflitos, talvez um pouquinho, mas pelo louvor venceram aquele medo, venceram aquela dificuldade no seu coração e Deus se manifestou. Da mesma forma, também, o Paulo também foi preso em outro momento e também foi liberto da prisão. Entenda que não existe prisão, não existe nenhum mal que pode subsistir diante da presença de Deus. E se você invoca a Deus com sinceridade de coração, pode ter certeza, a vitória é certa. A graça de Deus vai se manifestar na tua vida. Pode ser hoje, pode ser amanhã, mas vai ser no tempo da vontade de Deus. Então creia que o que Deus vai fazer vai ser o melhor para você. Não é à toa que a gente clama, né? Fala, Pai, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Entenda, se você invocou a Deus, se você clamou a Deus e pediu para Deus cuidar de você, pode ter certeza, o caminho que vai acontecer logo em seguida, tudo que vai acontecer, vai ser para o teu bem, não vai ser para o teu mal. Mas desde que você continue naquele caminho que você colocou para você, escolheu para você. Começou chamando a Deus? Continue com Deus, né? E aí, continuando, que do teu coração ele cumpra os seus desejos e o vejas realizar todos os teus projetos. Se você confia os teus planos, os teus sonhos nas mãos de Deus, creia que eles vão se realizar da melhor forma possível. Ainda que Deus te peça paciência, com até mesmo o silêncio. Porque pode ser que demore anos. Porque naquele meio tempo, no silêncio, Deus vai te preparar para alcançar aquela graça. Pode ter certeza disso. Porque até na provação, Deus te fortalece, te ensina. Na tua espera, Deus te ensina. Deus te faz uma pessoa mais forte do que você seria antes. Entenda, Pedro, ele traiu Jesus, é claro. Mas ele passou por um sofrimento. Ele foi, até voltou a pescar e aconteceu de novo uma pesca milagrosa, quando Jesus depois apareceu depois de ter ressuscitado. E aí o que acontece? Todo esse sofrimento que Pedro passou desde na vésperas, né, as horas anteriores, que Jesus ia ser crucificado, enquanto ele estava passando pelo processo de condenação, e Pedro estava negando, depois disso, até o momento em que Pedro viu de novo Jesus, reconheceu Jesus e pulou no mar para poder nadar em direção a Cristo Jesus e depois restituir
a graça da missão dele, nesse processo Pedro sofreu. Ele sofreu dentro de si. Mas aquele sofrimento serviu para fortalecer a alma dele, o coração dele. Porque foi necessário ele quebrar dentro de si o próprio orgulho, quebrar dentro de si o próprio medo e até mesmo o processo de viver o processo de arrependimento, que é reconhecer o próprio erro, se sentir culpado, se sentir mal, mas depois voltar-se a Deus e correr ao encontro de Deus, ou no caso dele, ele nadou ao encontro de Jesus e depois reatou o seu laço com Cristo pelo amor, né? Então é nesse sentido, a gente tem que entender que a gente tem que viver esse processo, mesmo que seja da espera, mesmo que seja da demora, mas que os teus planos, que os teus projetos, que os teus sonhos sejam realizados, mas não seja realizado sozinho, por você, mas seja sonhado junto com Deus. Não deixe de sonhar. Não deixe de planejar o futuro, mas acima de tudo, reze, entregue teus planos e projetos nas mãos de Deus e creia que Ele é fiel até o fim. Até a tua vocação, não deixe de rezar pela tua vocação. A vocação é o sonho que Deus plantou no íntimo da tua alma, que você sonha com esse sonho também. E é junto dele. Pode ter certeza que lá no fundo, você vai reconhecer que a tua vocação também é desejo teu, no íntimo de ti. Seja para ser padre, seja para ser freira, frei, leigo, leiga, casado ou não casado. Deus irá conduzir a tua alma para aquilo que é a vontade dele, mas no fundo, você vai reconhecer que aquilo também é tua vontade, teu desejo. E Deus, ele não coloca em você coisas que ele não pode realizar. Entenda que os teus sonhos, se for sonhados junto com Deus, se for os mesmos sonhos de Deus, vai ser melhor. Vai ser o melhor para você. E vou passar a palavra para o Robert, para ele partilhar conosco. Tentando achar aqui algumas palavras que eu posso tentar usar aqui para o Salmo, que o Lucas já pegou a leitura inteira e já falou tudo, né? Eu tô aqui tentando estudar alguma coisa aqui, porque, tipo assim, a maioria das coisas que eu venho na cabeça, eu falo, o Lucas já falou antes. Parece que a gente tem aquela ligação, assim, eu penso, ele fala. Aí eu fico, sei o que eu consigo, tipo assim, fico assim, poxa, já falou tudo, eu vou falar o que agora? Eu vou tentar aqui puxar alguma coisa aqui que eu consiga falar aqui. Eu tava lendo aqui que fala assim, que o Senhor te escute no dia da provação e te proteja o nome do Deus de Jacó. O que é da provação? O que seria Deus te ouvir no dia da provação? É quando você está passando por alguma necessidade, por alguma perseguição, por, algum, por alguma turbulação na vida. É quando passa aquele furacão na sua vida e bagunça tudo. Ou passa aquele tremor de terra e começa a sacudir, você não consegue saber o que você vai fazer. Vai fazer igual o apóstolo lá que Deus mandou ele para o monte e falou com ele assim, vai lá que Jesus vai conversar com você. Para que o Senhor vai conversar com você. E aí passa furacão, passa terremoto, fogaréu. Depois de muito tempo passa aquela brisa, Jesus aparece. Meu Deus aparece. E o que fala? Que Deus vai escutar você na sua aprovação. Mas para que Deus te escute na sua aprovação, você tem que falar. Você tem que clamar a Ele. Você tem que chamar Ele. Senhor, escuta-me. Senhor, salva-me. Senhor, ajuda-me. Eu estava lendo o livro chama Jesus Chorou. E o livro fala, né, a autora fala que ela sempre clamou Deus. E Deus quer ouvir Deus não quer ouvir palavras bonitas. Deus não vai pedir para você falar coisas bonitas. Deus não quer uma oração completa. Deus quer o seu interior. Deus quer aquilo que está dentro do seu interior. E é a simplicidade. Por isso que Jesus veio da simplicidade. Por isso que Jesus escolheu a simplicidade.
E por isso Jesus escolheu os mais simples. Porque as orações daqueles mais simples é aquilo que ele quer escutar. Ele quer escutar o que está dentro do teu coração. O que está lá dentro do teu coração? Fala, deixa o coração falar por você. Deixa que a sua oração não venha pela boca, mas sim venha pelo coração. Se tiver que chorar, chore. Deixa com que as lágrimas falem por você. Se você não tem palavras, mas você tem lágrimas, deixa com que as lágrimas chorem por você. E ela vai falar. Toda lágrima, ela quando você chora, ou você chora de alegria, ou você chora de tristeza. Ou você pode chorar de alegria, assim, quando você vai. Alguém conta uma piada pra você, que você vai falar, nossa, chorei de tanto rir. Chorou de alegria. Você chorou que você conquistou o seu diploma. Você chorou que você conquistou seu carro. Você chorou porque você realizou seu sonho. Você chorou porque você queria tanto viajar para tal lugar, você conseguiu. Você chorou porque você gostava demais daquela pessoa e aquela pessoa disse sim para você. Um choro de alegria. Mas você chora quando um parente seu morre, quando algo de errado acontece com você, quando alguém te magoa, quando você está decepcionado com alguma coisa. E quando esse choro fala por você, Jesus está te abraçando. Ele está te ouvindo. É nesse momento que ele quer te ouvir. Lógico, todo momento ele quer te ouvir. Mas quando você chora, quando você baixa a cabeça e chora, ele diz com que o choro fala por si, pode ter certeza. Milagres na sua vida vai acontecer e muito. Porque é no choro que ele te escuta. É no chorar, é na simplicidade. E você tem que se entregar àquilo ali. Tem que se entregar a Deus e deixar com que ele age. E pedir, Senhor, ajuda-me. Eu não sei, igual a musiquinha fala, né? Eu não sei falar, sou apenas uma criança. Aí eu não sei falar, sou apenas uma criança, né? Então deixa Deus falar. Chora, né? Do livro fala que antigamente, quando o parente nosso morria, todo mundo chorava, todo mundo uns ia ali tentar acalentar o outro, né? Pra ver como é que tava. E hoje não, hoje perdeu isso. Hoje você tá usando óculos escuros para tampar o choro, outro tá mandando você ficar em silêncio. Ninguém mais chora, ninguém mais escuta. Então deixa Deus falar com você, sabe? E aqui fala aqui, ó, do seu santuário ele te socorra e de Sião ele te sustenta. O que é o seu santuário? Aí para pensar um pouquinho. Aonde é o seu santuário? Aonde é esse santuário que Deus te socorre? Né? Onde que ele se sustenta? É o seu coração, sua cabeça, seu modo de agir, sua casa, sua igreja, seus movimentos da igreja. Onde está te sustentando? Que Deus fala, né? No seu santuário, ele te socorra. Santuário é o quê? Santuário é seu coração, seu íntimo. É ali que ele te socorre. Como eu falei do choro, é ali que ele te socorre. É onde dói. Né? Igual a musiquinha fala assim, eu não vou lembrar muito bem dela. Toca, Senhor, onde dói. Né? Toca, Senhor, onde dói. Toca, Senhor, bem aqui. Tá? Toca aqui, ó. No peito, ó, do lado de cá, né? Aqui mesmo. Toca aqui, ó. É onde dói. É onde machuca, né? Então toca ali. Porque muitas vezes você tá com tanta mágoa dentro do seu coração que aquilo ali começa a virar uma bola de neve dentro de você e você fica segurando aquilo para si mesmo. E você não deixa aquilo sair para fora. E aquilo começa a te correr para dentro igual bicho, vai te correndo de dentro para fora. Como é que fala? Como é que ai, gente, esqueci. Fruta, goiaba. Goiaba, quando você tá comendo goiaba, tem um bichinho lá dentro, e o bichinho começa a comer lá de dentro. Aí você vai comer o bicho tudo. Comeu a goiaba tudo. Tá sendo uma coisa, vai comendo você por dentro. Aí vem aqui, ó. Conceda-te
o que teu coração anela e realize todos os seus desejos. O que seu coração pede? Para pensar hoje, aí põe a mão no seu coração assim e pensa, o que ele quer hoje? O que seu coração está pedindo? Porque muitas vezes você não escuta o seu coração, você escuta o seu raciocínio, mas você não escuta o seu coração. Você vai por impulso, você vai naquele impulso. O que seu coração quer? Seu coração quer Deus? Seu coração quer sentir o amor de Deus? Eu estava falando com um amigo meu hoje, que quando você se afasta de Deus, quando você sai da glória de Deus, você sai da luz. É assim que Lúcifer fez. Lúcifer, ele tem o nome ainda de Lúcifer. Ele ainda se traduzir o nome dele é anjo da luz. Mas ele não é mais luz. Porque ele saiu da luz divina. Ele saiu da luz de Deus. Ele se afastou da glória que Deus tinha para ele. Hoje ele é anjo das trevas. Mas antigamente ele tinha aquela glória de Deus. Ele tinha o esplendor. Entre os anjos, ele era o anjo mais lindo. Ele era todo revestido de pedras preciosas. Todos os tipos de pedras preciosas. A armadura dele era toda repleta de grande brilho, grande esplendor. Era a asa linda. Falaram que ele é o anjo mais belo, mais perfeito. Mas ele se corrompeu. Ele foi para as trevas. Ele se deixou sair da luz. Ele parou de olhar para a luz. Igual eu falei com ele assim, a mesma coisa. Você está ali no sol, você está na luz. Quando você vem cá para dentro, para a sombra, você saiu para a sombra. Você saiu da luz, você saiu da glória. Você está se afastando da glória. E como é que você se afasta da glória de Deus? Através de seus pecados. É quando você rejeita Deus. É isso que você está rejeitando Deus. Você vira as costas para Deus e vai embora. Aí para pensar um pouco. Como você tá se afastando de Deus? Como assim se afasta de Deus? Através das suas atitudes. E aqui fala muitas vezes disso. Ó. Aceite o teu sacrifício. Conceda-te o teu coração a nela e realize os seus desejos. Né? Realize aquilo que o seu coração deseja. Deixa o coração falar por você. Às vezes você pode machucar. Ah, mas eu deixo meu coração agir. Mas você vai aprender. Porque quando você coloca o seu coração em Deus, pode ter certeza que errar você não erra, não. Porque Deus não erra. Deus não errou nunca. Deus não errou nunca em escolher os 12 apóstolos. Ele já sabia tudo o que ia acontecer com ele. Mas ele precisava dos 12. Dos 12. Depois, quando chamou mais alguns aí, chamou São Paulo, chamou mais um monte de gente, mas ele precisava daqueles primeiros 12. Para ele mostrar a glória. E cada apóstolo daquilo ali agiu de uma maneira. São Pedro agia muito pela razão. São Pedro era mais estouradinho na cabeça, mas ele agia por razão. Mas Jesus consertou ele ali. Se eu não me engano, Mateus era mais fechado na dele. Mateus ou Marcos era mais fechadinho na dele. Era mais caladinho. Judas era o traidor. Mas Jesus precisou do traidor também. Para mostrar que a glória dele estava ali, junto com eles. E São Paulo, como é que é? João era mais amoroso. Você pode ver que quando Jesus foi crucificado, era São João que estava lá perto dele. João estava lá junto com a Maria, perto dele. Não abandonou nunca. E por isso que São João fala mais intimamente de Jesus na Bíblia. Você pegar ali a carta de São João, você vai ver que ele fala mais abrangente, mais íntimo de Deus. Porque ele era mais íntimo. Assim como Jesus também era íntimo de Lázaro. Por que Jesus chorou quando Lázaro morreu? Porque ele era amigo de Lázaro. E Lázaro era amigo de Deus. Seja amigo de Deus também. Seja amigo de Deus. Deus quer sua amizade. Né? Deus quer ser seu amigo, assim como Davi também era amigo de Deus. Davi era tão íntimo de Deus que Davi escrevia salmos maravilhosos, que tudo é clamor. Era clamor e louvor a Deus, porque ele amava a Deus. Outros tenham o fragor de carros e cavalos. No nome do Senhor é que está a nossa força. Se o vemos vacilar, caírem pelo chão, nós ficamos de pé, eretos e invencíveis.
Senhor, que ao nosso Rei concedes a vitória, atende à nossa prece, ao clamor, ao clamarmos por Ti. Isso é do versículo 8 até o versículo 10. A minha pergunta é, em que você tem colocado a sua força? Você tem colocado a força no teu dinheiro, nos teus bens, nos teus talentos, nas tuas próprias capacidades, em ti mesmo, em outras pessoas ou em Deus? Em quem você tem colocado as tuas forças? Em quem você tem confiado? Em quem você tem se apoiado? Em Deus ou em você mesmo? Ou nas pessoas? Nas situações? Se você coloca suas capacidades nos carros, nos cavalos, né, nas outras coisas, pode ter certeza que a fracasso é grande. O faraó, que estava correndo atrás do povo de Deus, depois que Moisés estava conduzindo o povo de Deus pelo deserto, né, e chegando no Mar Vermelho, e conduzindo por entre o Mar Vermelho, o faraó, ele tinha um exército enorme, com carros e cavalos. Mas depois que o povo de Deus passou, e Moisés bateu o cajado lá e o mar fechou de novo, a força deles não adiantou de nada ter um exército grande. Todos eles morreram. Todo o exército do faraó e o próprio faraó foi morto, que estava correndo atrás. Eles morreram. Porque confiaram nas suas próprias forças, nos exércitos. Entenda, quem se confia na própria força ou nos seus próprios bens, pode ter certeza, cedo ou tarde, vai vir a derrota. Mas quem se apoiar em Deus, a vitória é certa. Então eu convido você a se confiar em Deus. Como o Robert tinha falado sobre a questão do coração, pode ser que teu coração no momento ainda não esteja convertido a Deus. Pode ser que você reconheça no teu dia a dia que parte do teu desejo é ainda desejo de poder, de fama, de riqueza, até mesmo de desejar, ainda que seja por pouco, alguns lapsos de desejo. Venham os flashes, venha um pouquinho de vontade, de até mesmo de ser maior do que Deus, de querer resolver as coisas sozinho. Quando você reconhece isso, entenda que aí é que está a tua fraqueza. Quando vier as tentações ou tiver pecados, que você cai com recorrência, você cair no pecado, até mesmo de orgulho e de soberba, das situações, use dessas tuas fraquezas, desse reconhecimento, dessas tuas quedas, para pedir para Deus, Deus, converta meu coração, converte a minha alma, me ajuda a desejar a Ti e a não confiar nas minhas próprias forças. E eu convido você a fechar teus olhos agora para rezar. Fecha teus olhos e fala com Jesus aquilo que você identificou ao longo dessa reflexão desse salmo, que precisava ser mudado, que precisa ser transformado na tua vida. Também as outras intenções que foram brotando no teu coração, vai colocando nas mãos de Jesus. E eu vou intercedendo por você nesta hora. Meu Senhor, meu Deus, meu Rei, meu Salvador, Senhor Jesus Cristo, meu Pai Todo-Poderoso, em nome de Jesus, eu te peço agora, eu peço a Ti, ó Santíssima Trindade, converta nosso coração, ajuda-nos a sermos fiéis a Ti, Senhor. Por misericórdia, atenda nosso clamor, os nossos pedidos. Atenda o clamor de nossas almas em nossas aflições, sejam as atuais, sejam as outras futuras. Mas, por favor, atenda o nosso coração. E se tem algo que impede a gente de fazer um pedido agradável a Ti, Senhor, por misericórdia, revela nosso coração, para que possamos, com Tua ajuda, mudarmos e fazermos a Tua vontade, Senhor, e sermos agradáveis a Ti. Por favor, Senhor, mande do Teu santuário auxílio para cada um de nós, do monte de Sião, que venha o nosso sustento, venha ser o nosso sustento, meu Senhor Deus.
Por favor, não se esqueça das nossas ofertas, dos nossos sacrifícios, das nossas penitências, nossos jejuns. Por misericórdia, também não esqueça das nossas boas ações, das nossas obras de misericórdia, Senhor. Não esqueça dos frutos que o Senhor produziu através de nossas ações, através das nossas permissões, Senhor. Não olhe só apenas para os nossos pecados, mas acima de tudo, olhe para a morte e cruz, o sacrifício de Jesus Cristo na cruz, por cada um de nós, Senhor. Ajuda nossos corações a serem convertidos. Por favor, Senhor, cumpra os desejos dos nossos corações, desejo de sermos teus, de sermos santos, o desejo de que aconteça o bem aos nossos irmãos, nossos próximos, os desejos que te agradam, Senhor. E aquilo que não está conforme a tua santa vontade, por misericórdia, ajuda a gente, corrige a gente, transforma nossa alma. E, por favor, Senhor, que sejam realizados nossos projetos, todos eles, mas tudo segundo a tua santa vontade, segundo o teu santo querer, Senhor. Que pela vitória exultemos a ti, Senhor. O nome seu iremos proclamar, Senhor. Conceda-nos todos os nossos pedidos, mas tudo segundo a tua santa vontade e o teu santo desejo, Senhor. Que os nossos sonhos sejam os teus sonhos, sejam igual aos teus sonhos. Que os teus planos sejam os nossos planos, que os nossos projetos sejam exatamente os teus projetos, Senhor. Não que nós queremos fazer que a nossa vontade seja maior do que a tua, pelo contrário, Senhor. Que a tua vontade prevaleça em nossas almas. Que estejamos em sintonia com o teu santo coração. Senhor, ajuda-nos. Ouça a nossa prece e dá-nos a tua vitória, Senhor. Vitória sobre os nossos pecados, sobre as tentações, sobre as tribulações, sobre as dificuldades que acontecem em nosso dia a dia, também sobre as perseguições pelas quais somos perseguidos e também pelo sofrimento por consequências dos nossos pecados, Senhor. Tende misericórdia, Senhor. Dá-nos vitória sobre essas consequências. Por favor, Senhor. Nós não queremos confiar mais nos bens, nas nossas capacidades, nas outras pessoas, mas sim na tua força, Senhor. Que o Senhor seja a nossa força. Que o teu nome seja a nossa força. Que o Senhor seja a nossa força. Senhor, que os nossos inimigos caiam. Todos os males, todos os demônios que venham rodear a gente querendo o nosso mal, que eles não sejam vencedores em nossas almas, mas seja tua vitória em nossas almas, Senhor. Queremos desejar a ti. Ajudai-nos, Senhor. Senhor, conceda-nos a vitória. Conceda-nos a vitória, Senhor. Atende a nossa prece que clamamos a ti. Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não os deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo mal. Amém. E ficou uma canção no meu coração, e eu quero tocar ela para vocês. Eu convido a vocês a manterem seus olhos fechados nesta hora para rezar com esta canção. Faça desta canção também a tua oração. E vai deixando que Deus toque tua alma, o teu coração,
vai te enchendo da graça dele, da vontade dele. E se você quiser, clame agora o Espírito Santo. Eu te recomendo agora. Peça ao Espírito Santo conduzir a tua alma, conduzir o teu coração e continuar nesse processo de conversão da tua alma, de cura do teu coração, de tudo aquilo que te afasta dele, todas as feridas que foram deixadas em tua alma, que elas sejam curadas em nome de Jesus, pela graça do Espírito Santo. Que você deseje e sonhe os sonhos de Deus, os planos de Deus. Escute essa canção. Senhor, eu quero abrir todo o meu ser. Tu sabes meus segredos e também todos os meus medos. Meus sonhos são teus sonhos, teu desejo é igual ao meu. Deus, meus caminhos seguem os seus, teus passos guiam os meus. Eu vivo, eu morro, tu sabes, tudo é por ti. Teu tempo e teus planos, eu sei que são feitos para mim. Não quero fingir o que não sou. Traz de volta em mim o primeiro amor. Tu me amas como sou. Não há barreiras pro teu amor. Não quero fingir o que não sou. Traz de volta em mim o primeiro amor. Tu me amas como sou. Não há barreiras pro teu amor. Fala para o Senhor que você quer abrir o teu coração, abrir todo o teu ser. Senhor, eu quero abrir todo o meu ser. Fala para Jesus que os segredos ele conhece e todos os teus medos. Tu sabes meus segredos e também todos os meus medos. Diga para ele que os teus sonhos estão entregues na vontade dele e que são os mesmos que o dele. Meus sonhos são teus sonhos, teu desejo é igual ao meu. Meus caminhos seguem os seus, teus passos guiam os meus. Eu vivo, eu morro, tu sabes, é por ti. Teu tempo e teus planos, eu sei que são feitos para mim. Não quero fingir que não sou. Traz de volta em mim o primeiro amor. Tu me amas como sou. Não há barreiras pro teu amor. Não quero fingir o que não sou. Traz de volta em mim o primeiro amor. Tu me amas como sou. Não há barreiras pro teu amor. Eu vivo, eu morro, tu sabes, tudo é por ti.
Teu tempo e teus planos eu sei que são feitos para mim. Não quero fingir que não sou. Traz de volta em mim, primeiro amor. Tu me amas como sou. Não há barreiras pro teu amor. E o convite de Deus para a gente hoje também é: pare de fingir, pare de mentir para ti mesmo, pare de viver nessa máscara que você criou para você mesmo, para as outras pessoas, de fingir que você é uma pessoa diferente, de fingir aquilo que você ainda não é. Seja sincero diante de Deus. Se você reconhece na tua alma que você ainda não ama a Deus em primeiro lugar na tua vida, que Ele ainda não é teu primeiro amor, ajuda, pede para Ele ajuda, pede para Ele trazer para você de volta o primeiro amor que é o amor dele, o amor com que Ele quis que você viesse ao mundo, que você nascesse, que você fosse gestado no coração, no ventre da tua mãe, ainda que você não foi um filho ou filha desejado, ainda que a tua história de família pareça que ninguém te ama, ainda que para os olhos das outras pessoas você não tenha valor. Deus te criou, Deus te gerou com um desejo, com um propósito, com uma missão, que Ele te ama de verdade. Às vezes, pode ser que o sofrimento que você passou na tua história foi porque talvez você ainda não reconheceu que precisava colocar Ele em primeiro lugar na tua vida. Porque talvez você ainda não tinha aprendido isso. Que talvez as pessoas não tenham te ensinado isso. Mas hoje o convite de Deus é esse. Ame a Ele em primeiro lugar. Deixa que o amor dele também te alcance. E com o amor dele, volte a sonhar. Sonhe os sonhos de Deus. Sonhe os planos de Deus. Tenha o desejo que Deus desejou para ti. Se o desejo de Deus é que você seja casado, reconheça que todos os dias, no fundo da tua alma, essa vontade vai estar ainda, vai prevalecer, ela não morre. Se o desejo de Deus é que você seja missionário, missionária, pode ter certeza que lá no fundo da tua alma, esse desejo de Deus, esse sonho, ele não vai morrer. Ainda que você lute por cima disso, ainda que você finja, crie uma aparência por volta em cima de que aquilo não é a vontade de Deus para a tua vida. Creia que aquilo que é de Deus permanece, porque a palavra de Deus é eterna. Os planos de Deus são eternos, e se Deus colocou isso no fundo da tua alma, é a tua vocação. Para você reconhecer isso, você tem que rezar. Volte para Deus. Sonhe os sonhos que Deus sonhou para você. Entenda que os teus sonhos, sonhados juntos com Deus, vão se tornar realidade. Queira os caminhos de Deus. Siga os caminhos dele, que ele preparou para a tua vida. E sabe quais são esses caminhos? Ele vai te indicar. Nas coisas que acontecem no teu dia a dia, na tua volta. Tudo isso vai ser Deus conduzindo a tua alma. Confia nele. Confia nele. Confia nele. Confia. Confia que Deus te ama. Confia que Jesus te ama. E vai rezando agora, vai rezando agora, vai rezando agora, vai falando para ele o teu sonho, vai falando para ele a tua vontade, vai falando para ele aquilo que é a realidade da tua alma. Se você chora todo dia, fala para ele por que você chora agora. Seja sincero diante de Deus agora nesse momento. Peça aquilo que você se reconhece que você precisa agora. E se você não sabe aquilo que você precisa, vai falando com ele agora. Vai falando com Deus agora. Vai falando com Deus agora. Fala com ele agora. Fala com ele agora. Fala com ele agora.
Vai deixando Deus rezar dentro da tua alma, dentro do teu coração. Vai se entregando a Ele neste momento, vai confiando na sua misericórdia. Não importa até onde você caminhou, por onde você andou, o que importa é que agora você voltou. O que importa é que agora você voltou. E que Deus te dá uma nova chance de vida, uma nova chance de recomeçar com Ele, uma nova chance de permanecer com Ele. Já vai agradecendo a Deus nessa hora, agradecendo por toda a graça que Ele está manifestando na tua alma, todo o amor dele em você. Vai louvando a Ele, louvando e agradecendo por tudo aquilo que Ele fez em tua alma, tudo de novo, toda a graça que Ele recuperou em ti. Vai louvando e agradecendo. Senhor Jesus, eu te agradeço, te louvo por toda a cura, por toda a libertação, por toda a graça que o Senhor tem manifestado na vida de cada um desses que estão rezando conosco, Senhor. Eu te agradeço, Senhor, pela vida nova que o Senhor faz hoje na vida de cada um deles, Senhor. Eu te louvo e te agradeço, Senhor, porque os sonhos deles vão se transformar naquilo que é o teu sonho. Eu te louvo e te agradeço, Senhor, porque eles vão começar e continuar a seguir o teu caminho, Senhor. Eles não vão desanimar mais, parando na estrada. Eles vão ter o Senhor ante seus olhos, assim como aquela nuvem que guiava o povo de Deus pelo deserto durante os 40 anos que eles passaram no deserto. Eu te louvo e te agradeço, Senhor, porque o Senhor nos ama e nos cuida. Ainda que as pessoas digam, ainda que a gente mesmo não reconheça por que a gente nasceu, mas eu te louvo e te agradeço, Senhor, porque a tua vontade vai se manifestar em nossas vidas, e no tempo da tua vontade, o Senhor vai revelar qual é a nossa missão nesta terra, qual é o propósito da nossa vida, e até mesmo por que nós nascemos nessas famílias, porque estamos vivendo nesse trabalho, nessas situações. Eu te louvo e te agradeço, Senhor, que o teu plano de amor não falha, o teu amor é maior do que tudo. E eu te louvo e te agradeço, Senhor, porque é em ti que vamos ter forças para superar toda dor, toda mágoa, toda aflição. É de ti que vai vir as vitórias, ainda que os nossos inimigos venham com todas as tentações do mundo. Eu te louvo e te agradeço, Senhor, que a vitória é tua, Senhor. Eu te louvo e te agradeço, Senhor, por todo o sinal da tua presença, por todo o teu amor. Que ainda que a gente não reconheça a ti, ainda que a gente não sinta, o Senhor ainda está presente, ainda se manifesta. Ainda que seja no silêncio. Eu te louvo e te agradeço, Senhor. Louvado e adorado seja, Senhor. Louvado e adorado seja, Senhor. A ti toda a honra, glória, louvor e adoração para sempre. Sempre, sempre, sempre. Graças e louvores sejam dados a todo momento a Jesus no Santíssimo e Diviníssimo Sacramento. Graças e louvores sejam dados a todo momento a Jesus Cristo no Santíssimo e Diviníssimo Sacramento. Graças e louvores sejam dados a todo momento a Jesus no Santíssimo e Diviníssimo Sacramento. A Ele toda a honra, glória, louvor e adoração para sempre. Santo, 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 Senhor Deus do universo, o céu e a terra proclamam a vossa glória. Hosana nas alturas, bendito que vem em nome do Senhor. Hosana nas alturas. Santo, santo, santo é o Senhor Deus do universo, o céu e a terra proclamam a vossa glória nas alturas. Bendito que vem em nome do Senhor. Hosana nas alturas. Santo, santo, santo é o Senhor Deus do universo, o céu e a terra proclamam a vossa glória, hosana nas alturas. Bendito que vem em nome do Senhor. Hosana nas alturas.
E é isso, gente. Muito obrigado por tudo. Robert, você quer deixar uma última mensagem aí? A última mensagem que eu deixo é o que eu tenho falado sempre, é confiar em Deus, confiar que Ele pode tudo, tudo posso naquele que me fortalece. Para Deus nada é impossível. Tudo aquilo que você acha que é impossível na sua vida, você fala assim, não vou conseguir, é impossível disso. Lembre-se da tia de Maria, que era uma idosa, e o anjo falou com ela, sua parenta, que já está numa idade avançada, já está no 6º mês. Então você pensa o seguinte, que a tia de Maria devia estar ali por uns 40, 50 anos por aí, vamos chutar assim, né? Não, vamos pôr, mais ou menos, teve um filho. Para Jesus nada é impossível. Ele fez Lázaro ressuscitar, porque todo mundo achava que era impossível, lá já estava 4 dias morto, estava fedendo. Chegou lá na porta e falou, Lázaro, vem para fora. Ele só deu um grito. Lázaro levantou do lugar e foi. Então pensa que Jesus pode tudo, tudo. Tudo que ele quiser, ele vai fazer. Mas para isso ele tem que ouvir você pedir. É o que ele sempre fazia. Todo lugar que ele andava, todo aquele que vinha perto dele perguntava: o que quer que eu te faça? Você quer ser curado? O que queres que eu te faça? Sua fé te curou. Vai, não tornes mais a pecar. Mas ele perguntava antes. Ele perguntou Bartimeu, né? Ele perguntava a tanta gente, por que não vai perguntar para você? Ele perguntou aquele rapaz, aquele coxo que estava lá na fonte. Ele perguntava os cegos. Perguntava a todo mundo. Por que ele não vai perguntar para você? Ele te pergunta tudo no seu coração, você que não escuta. Né? E outro recadinho nosso, aqui como o Lucas já tem falado lá no início, curta aqui nossa página, né? Vai lá, ativa o sininho, ajuda a gente a divulgar nossa página, né? Para que outras pessoas além de você possam escutar a nossa live, né? Compartilhe isso para outras pessoas, né? Deixa seu comentário lá embaixo, nosso chat lá, vai lá embaixo, comente, a gente saber que você está gostando, dê seu palpite, deixe seu comentário para a gente ler, para a gente poder ver se tudo aquilo que a gente está falando para você foi bom, se foi ruim, se você gostou ou não, o que a gente pode melhorar, né? A gente quer ouvir a sua opinião, porque nós trabalhamos para vocês, né? A gente se prepara inteiro para vocês, né? Para que vocês possam escutar o melhor da gente, né? A gente sempre tenta dar o melhor. Claro, a gente pode falar alguma coisa que às vezes foi desconecto ali com o que a gente estava querendo dizer, mas a gente quer ouvir de você, que pra gente tá ótimo, né, Lucas? Pra gente tá perfeito, mas a gente quer ouvir de vocês. Então a gente pede carinhosamente que vocês vão lá embaixo no comentário, comentem, dê o seu joinha pra gente, ajudando, divulgue para outras pessoas e vamos bater uma meta aí, vamos botar para subir, né? Vamos crescer nosso canal, ajudar nosso canal a crescer cada vez mais, para que esse canal possa evangelizar mais pessoas. Beleza? Obrigado, é só isso. E é isso, gente. Muito obrigado pela sua companhia. Amanhã a nossa live oracional vai ser às 9 horas também, tá bom? Convido você a ficar atento aí e rezem por nós, e nós rezaremos por você. O Senhor esteja conosco, Ele está no meio de nós. Que desça sobre cada um de nós, nossas famílias, nossos amigos, todos aqueles pelos quais a gente reza, sobre a equipe do podcast Chave Cristão, sobre cada um de vocês que reza conosco, a bênção de Deus Todo-Poderoso, que é Pai, Filho e Espírito Santo, e permaneça para sempre. Amém. Tua mão desceu sobre mim e me retirou da escuridão.
Deu-me voz de profeta, deu-me um coração adorador. E louve a Deus sempre, sempre, sempre. E novamente, a alegria do Senhor é a nossa força. Até mais, tchau. Fechou. Isso aí, meu amigo.